Olá pessoal, meu nome é José Lasmar, eu sou médico veterinário e estou aqui na Alvorada FM de segunda a sexta com o programa Alvorada Estimação. Você pode ouvir esses programas no podcast da Alvorada, alvoradafm.com.br. A gente tem todos os programas gravados lá. E estamos também aqui no YouTube da Alvorada com programas de entrevistas sempre voltado ao interesse dos nossos animais de estimação. E nesse mês é celebrado, é comemorado o chamado Abril Laranja. Foi instituído pela Sociedade Americana para a Prevenção contra a Crueldade Animal em 2006. E por isso, para falar sobre prevenção de crueldade, nós convidamos a doutora Monique Mosca para falar para a gente. A doutora Monique, ela é promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e faz parte da SEDA, Coordenadoria Estadual de Defesa Animal. Por isso, é uma pessoa muito bem-vinda. Muito obrigado, Monique, por estar aqui com a gente. Queria começar com uma pergunta. O que é praticar crueldade? O que é maus tratos? Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes, telespectadores. É uma grande alegria estar aqui hoje nesse programa. Lasmar, o conceito de crueldade está ligado a um ato de violência contra o animal. Crueldade é essencialmente um crime. Então, maus tratos contra animais está previsto na nossa lei de crimes ambientais como um crime ambiental, que prevê diversas condutas, como o ato de abuso, ferir um animal, praticar maus tratos e até a morte. Interessante. Então, quer dizer, utilizar um animal em show pode ser considerado maus tratos? Está tipificado isso? Depende, primeiramente, do tipo. Por exemplo, em Minas Gerais nós temos uma lei que já há um bom tempo não permite a utilização de animais em circo. Então, nesse caso, já há uma vedação absoluta. Com relação a outras atividades, vai depender de uma ponderação de interesse, porque existem leis que permitem a utilização de animais em alguns tipos de espetáculos. Se esse tipo de atividade for vedada e se houver ali a configuração de uma violência contra o animal, pode se configurar assim um crime de maus tratos. E no rodeio, por exemplo, ele é permitido, mas tem uma violência contra o animal. Perfeito. Aí a questão do rodeio, existe uma lei federal que prevê ali alguns requisitos referentes ao bem-estar dos animais utilizados. Então, desde que o evento ele siga esses requisitos, não vai estar presente. Porém, já existe uma concepção que tem cada vez mais crescido de que esses eventos que são considerados como culturais, eles devem ser cada vez mais banidos, porque há uma crueldade contra os animais. Então, assim como a cultura é usada como desculpa, né? Perfeito. Igual a vaquejada. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu que a vaquejada, por exemplo, ela configura crueldade. E como essa previsão contra a crueldade está na Constituição, nós temos uma norma constitucional, que é a nossa lei maior, que proíbe a crueldade contra os animais. Nenhuma lei inferior a ela pode prever a legitimidade de atos que a Constituição considera cruéis. Manter um animal na corrente. A gente está acostumado a ver coisas que a gente tornou banal, né? O passarinho preso na gaiola, um animal na corrente, assistir shows de golfinhos, de baleia, né? E hoje em dia, se houver um animal na corrente, isso é crime? Depende da circunstância, mas se o animal ele é mantido em um local acorrentado, preso, isso pode ser, sim, considerado maus tratos, porque o conceito de maus tratos é um conceito aberto. Então, ele é ligado ao que a gente conhece na área técnica como teoria das 5 liberdades. Desde que haja ali um laudo médico veterinário afirmando que aquele animal ele está em situação de maus tratos, ou seja, o seu bem-estar está prejudicado, vai configurar assim. E a privação da liberdade do animal, ela é considerada como maus tratos. Interessante, já que você tocou no assunto das 5 liberdades. Isso foi instituído na Inglaterra, não é isso? Para tentar fazer com que esse conceito de maus tratos tornasse um pouco mais palpável, é isso? Perfeito. No Brasil, nós temos legislação. Então, por exemplo, nós temos a lei estadual do Estado de Minas Gerais, 22.231, que prevê ali diversos atos que configuram crueldade, que configuram maus tratos, como, por exemplo, abandonar o animal. É um rol exemplificativo que chama, ele não esgota as possibilidades, mas ele prevê diversas condutas, como por exemplo a zoofilia. Nós temos também uma norma do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ela
que é a resolução 236, salvo engano, de 2018. Então, nós temos referenciais, mas são, como eu disse, conceitos abertos. Além daquelas hipóteses, sempre que houver um ato que possa constituir violência, um técnico, um médico veterinário vai fazer avaliação para verificar se configura maus tratos ou não, com base nessa teoria das 5 liberdades. Interessante. Doutora Monique, é muito comum no centro urbano nosso hoje e chama muita atenção, sensibiliza muitas pessoas a lida com os cavalos, com as carroças. É comum me perguntarem, falam, o que eu posso fazer quando eu vejo uma carroça puxando um excesso de peso, né? O que essa pessoa pode fazer? Isso, primeiro, é crime também? É maus tratos? Um carroceiro está com uma carroça muito pesada, chicoteando o cavalo? Isso é maus tratos? E se ele vê isso, o que ele pode fazer? Lasmar, essa questão dos animais, os equídeos utilizados em tração, ela é tratada de diferentes formas a depender do município, porque muitos municípios no Brasil têm leis que já proíbem a utilização de animal para essa finalidade de tração. Em Belo Horizonte, especificamente, existe uma lei que regulamenta a atividade. E é uma lei que prevê que no futuro é esse ideal de extinguir essa atividade. Já tem para extinguir isso? Existe uma legislação. Uhum. Mas mesmo existindo essa legislação, é óbvio que pode ocorrer um abuso. Então, embora não haja em Belo Horizonte uma lei que proíba a utilização do animal para essa finalidade, desde que haja um abuso, como por exemplo, se o carroceiro está chicoteando o animal, está fazendo com que o animal se utilize além de suas forças, dependendo do peso da carroça, pode configurar um maus tratos. E aí, consequentemente, um crime. Se ele tiver, então, com uma carroça muito cheia, ele pode ser feito a denúncia. Perfeito. Pode ser feita a denúncia e isso vai ser avaliado a partir de um laudo médico veterinário para constatar se o animal estiver em situação de maus tratos e aí sim esse carroceiro vai ser responsabilizado, inclusive vai perder a guarda desse animal. Muito interessante. Aproveitando a sua deixa das 5 liberdades, gente, as 5 liberdades ela fala sobre o animal estar livre de dor, de doença, de poder expressar os seus instintos, né? Poder abrir a asa, né? Uma ave poder abrir a asa, não passar fome, não passar sede. É bem interessante. Quando a gente pensa nisso, como que a gente explica, por exemplo, uma criação desumana, que quem conhece, por isso a gente está falando sobre prevenção, que é a criação de suíno e de frango, principalmente a criação de galinhas de postura. As galinhas, elas não dormem, elas vivem 3 galinhas num espaço de 40 por 40. É necessário amputar o bico das galinhas para que uma não mate a outra de tamanho estresse, bicando uma outra. Então, como que explicar isso para as pessoas que não querem maus tratos animais? E o que o Ministério Público pode fazer com relação a isso? Lasmar, essa é uma questão muito sensível, porque a avicultura e a suinocultura industrial são efetivamente 2 setores do agronegócio que são muito cruéis. E aquela realidade que a gente conhece de fazendas bucólicas em que os animais são criados soltos, ela praticamente já não existe mais nesses 2 setores. Como você bem mencionou, as galinhas elas são criadas em gaiolas de baterias minúsculas, a criação, a suinocultura também existem várias práticas cruéis. E essa mudança ocorreu pela necessidade de aumento da produção e de oferecer um produto mais barato. O grande problema que a gente tem são como balancear esses 2 interesses. Então, o interesse na alimentação, a necessidade de uma política alimentícia, que é também prevista na Constituição, e o bem-estar dos animais. O que se tem hoje é justamente a concepção de que esses 2 sistemas industriais eles já não mais se sustentam. Então, há uma necessidade de se ter uma regulamentação que limite essas práticas, mas também eduque a população. E como que a gente pode fazer? Induzindo o consumidor a consumir produtos menos cruéis. Então, por exemplo, nos supermercados hoje a gente tem ovos de galinhas criadas soltas, e existem produções que não são dotadas dessa crueldade e é o consumidor que pode também direcionar a sua conduta no mercado de consumo para valorizar esses produtos que não tratam os animais com tamanha crueldade. Educando, então, né? Antes de tudo, educando, né? Mas também regulamentação. É importante citar que, recentemente, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, editou uma regulamentação sobre a questão da suinocultura industrial. Então, nós não podemos negar que o agronegócio é uma atividade econômica pujante no Brasil, muito importante. Então, há uma dificuldade de a gente avançar e ter uma legislação de proteção dos animais, mas a gente vislumbra, sim, que isso é uma exigência até do comércio externo.
Então, por exemplo, na Europa já é proibido praticamente criar galinha em gaiolas. E a criação de suíno em gaiola também, né? A gente sabe que os suínos são criados presos numa gaiola que ele só consegue virar de um lado para o outro, né? Perfeito, um animal tão inteligente, né? Sensível, inteligente, né? Perfeito. Então, a ideia é que se conjuguem 2 tipos de regulamentação. Uma lei que limite, mas também leis de incentivos econômicos. Então, vamos trabalhar com rotulagens de produtos, vamos trabalhar com subsídios para que pequenos produtores possam investir em bem-estar animal. Existem caminhos, sim, já a ser traçado. É preciso ter política pública. É importante ter política pública e também fiscalização dessas atividades mais cruéis. Interessante. Doutora Monique, a gente viu recentemente uma cena muito ruim, muito triste para quem gosta dos bichos, que foi aquele caso de um caçador, pegou uma onça, decapitou a mãe, pegou o filhote dela e jogou a cabeça da mãe para o filhote, enquanto os cachorros dele latiam para o filhote, assustando o filhote. Esse é um crime que a gente gostaria, a gente que gosta de bicho, ver essa pessoa presa, né? Sem direito à fiança, sem nada. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso ainda não acontece no Brasil. Qual é a diferença de cometer um crime contra um animal selvagem e um crime contra um animal doméstico? Esse é um grande problema que a gente tem na legislação penal. Então, a gente teve em 2020 a aprovação da Lei Sanção, que aumentou a pena do crime de maus tratos quando se tratar de cão ou gato. E hoje, nessa realidade, como é uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, é possível... 2 a 5? 2 a 5 anos de reclusão. Para cão e gato? Para cão e gato. Então, viu? Que interessante, hein, pessoal? 2 a 5 anos de prisão. Quando esses animais forem vítimas, veja bem, é possível prisão preventiva. Então, a legislação ela é muito mais rigorosa com o ato de maus tratos contra cão e gato. Mas com relação a todos os animais de produção, animais silvestres, e nesse caso envolve também outra atividade que é considerada crime, que é o tráfico de animais silvestres e a caça, com relação a esses animais, a gente tem uma tutela penal insuficiente. O que é isso? A legislação penal pune com uma pena muito pequena, de 6 meses a 1 ano. E isso é punido no âmbito do juizado especial criminal. Efetivamente, a resposta é muito branda, Lasmar. A pessoa não é nem conduzida a uma autoridade policial, basta assinar um documento que ela depois apenas vai pagar o que é comumente chamado de cesta básica, uma pena mínima. Então, já se compreende na doutrina penalista de que há uma necessidade de mudança da legislação. Então, é preciso que a população, todo mundo que entende, que tem essa sensibilidade, que cobre o Congresso Nacional, a gente precisa de uma lei penal que puna mais severamente não só os maus tratos contra cão ou gato, mas também contra os animais silvestres, os animais de produção, e que puna também a caça e o tráfico de animais silvestres, que é a terceira atividade ilícita mais rentável do mundo. A terceira atividade mais rentável do mundo. E o Brasil é o maior celeiro do tráfico de animais silvestres. Puxa vida. E a gente pune esse crime como um crime de menor potencial ofensivo. Parece que está ocorrendo algo, né? Luísa Mel, a gente tem visto isso, tem tido algum movimento no Congresso Nacional para que isso mude? Perfeito. Então, o deputado federal Fred Costa, né, junto com a Luísa Mel, então, a partir desse caso, porque o nosso sistema penal ele é muito reativo. Então, veja bem, a lei que aumentou a pena dos crimes de maus tratos, ela praticamente foi aprovada após o caso do Sansão. E agora a gente teve um caso paradigmático, esse caso da onça, que causou uma repercussão e uma repulsa muito grande. Então, é um momento que se há ali um ambiente para que a gente tenha a aprovação de uma lei trazendo uma pena mais severa para esse tipo de crime que a população entende. Então, e nós, como promotores de justiça, ficamos extremamente também, nos sentimos impotentes, porque a legislação penal não nos permite que a gente exceda o que está previsto na lei. Então, muita gente ficou indignada quando soube que aquela pessoa que praticou esse ato contra a onça, ela foi encaminhada para a autoridade policial e depois foi solta. Mas ela foi solta porque a lei não permite prisão. Não tinha o que o delegado pudesse fazer, não tinha o que o promotor pudesse fazer com uma pena de 6 meses a 1 ano. Que absurdo. Vamos torcer para que isso mude logo. Falando nisso, nessa crueldade, nessa pessoa, e parece que existe uma teoria chamada teoria do elo, né? A pessoa que comete crime contra um animal, contra uma onça, ela está propensa a cometer um crime hediondo também como ser humano, né? Como é que funciona isso?
Essa teoria, ela já é comprovada cientificamente. Então, há uma relação muito grande entre violência contra seres humanos vulneráveis, ou seja, violência doméstica contra a mulher, violência contra a criança e a violência contra o animal. É um traço, a crueldade contra os animais, ela revela um traço da personalidade do criminoso, que é a prática de violência contra seres vulneráveis. Então, olha só que interessante, Lasmar. Inclusive, o FBI, ele criou um programa que ele identifica psicopatas nas escolas, porque eles verificaram que o primeiro traço da personalidade desse tipo de criminoso é a prática de violência contra os animais. É mesmo? Então já tem isso cientificamente provado. Provado. Justamente porque... e nós vimos isso muito na pandemia também, aumentou muito a crueldade contra os animais e aumentou também a violência contra mulheres no âmbito doméstico. Então, o que se pode dizer hoje é que quando há um animal vítima de maus tratos numa residência, e o animal hoje ele é considerado como membro da família, nós temos decisões jurisprudenciais, então hoje o cão ou gato que está no nosso lar, ele não é propriedade, ele é um membro da nossa família. E quando é constatada uma violência, é um sinal de alerta, porque se há uma mulher, se há uma criança, essas pessoas também podem estar sendo vítimas de violência. Vamos começar a coibir, a proibir, a punir já aí, né? Para que a coisa não se estenda até as pessoas, né? Perfeito. E um ato de crueldade pode servir de alerta também. De servir de alerta. Doutora Monique, fala pra gente sobre a SEDA. O que é a SEDA? Essa coordenadoria, quando foi fundada, qual é a função dela? A Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, ela já existe há quase uma década. Começou como um grupo de promotores de justiça, sempre encabeçados pela doutora Luciana Imaculada, que é a nossa maior referência no Ministério Público Mineiro. E esse grupo ele cresceu e foi transformado então numa coordenadoria. Então há uma estrutura no Ministério Público do Estado de Minas Gerais que busca atuar tanto no nível macro, ou seja, através de projetos, programas como o Prodevida, que é um programa que busca fazer parceria com os municípios para a criação de políticas públicas de castração de animais, de registro, de adoção responsável, como atua também prestando um apoio ao promotor de justiça que está lá na ponta e que solicita o apoio da coordenadoria. E ela funciona também como central de denúncia? Não é uma central de denúncia, né? É claro que ela pode sim receber, de apoio aos promotores, né? Mas o ideal é que as denúncias de maus tratos elas sejam encaminhadas ao promotor natural. Então, de acordo com cada comarca, com cada divisão, o promotor do meio ambiente daquela localidade. Agora, se o promotor desejar um apoio, ele pode solicitar a nossa coordenadoria. A gente vai sempre atuar em conjunto com o promotor de justiça. Muito interessante. Então, para terminar, a última pergunta: como denunciar? Eu sou uma pessoa que tenho compaixão pelos bichos, vejo um animal em sofrimento e preciso fazer uma denúncia contra isso. Aonde que eu procuro? A quem eu socorro? A quem eu peço socorro? Olha, a forma mais fácil de denunciar hoje é através da nossa ouvidoria. Então a gente tem no site lá, a população pode entrar lá, é muito autoexplicativo dentro da ouvidoria. Para fazer uma denúncia vai explicar brevemente o fato, pode anexar foto, então quem vira ali um ato de crueldade pode tirar foto, fazer um vídeo e anexar. Isso pode ser feito anonimamente, a pessoa não precisa se identificar. Agora também pode entrar em contato diretamente com a promotoria de justiça e o importante é saber que a crueldade e os maus tratos ele é crime. Então, se houver uma situação de flagrante, o ideal é chamar a polícia militar. A polícia militar pode ser chamada? Pode e deve. Deve ser chamada? Deve. Uhum. E principalmente quando a gente lidar com cão ou gato, como a pena do crime hoje é de 2 a 5 anos, cabe uma prisão em flagrante. Então, se alguém está presenciando naquele momento um ato de crueldade contra um cão ou gato, o ideal é chamar a polícia militar, porque aquela pessoa vai ser presa em flagrante, vai ser conduzida à autoridade policial e pode depois ter sua prisão convertida em prisão preventiva. Com relação aos outros animais, é ideal também que se faça essa denúncia, mas por conta da pena branda, neste caso não vai ter uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, mas já vai ser lavrado ali um procedimento investigativo. O IBAMA e a Polícia Ambiental não podem ser acionados ou tem algum lugar para ser acionado como denúncia? Olha, eles podem ser acionados sim, mas o ideal, como é um crime, é que a gente trabalhe junto com os órgãos de persecução penal. Polícia Civil, Polícia Militar e diretamente ao Ministério Público. As denúncias podem chegar a gente tanto através da ouvidoria, podem chegar também através dos canais de comunicação com a promotoria diretamente, ligando, enviando por e-mail, né? Hoje em dia, até pelas redes sociais, a gente recebe denúncia. Então, a ideia é facilitar essa comunicação. Muito bem.
Pessoal, em nome de todos nós que amamos os animais, que temos compaixão pelos animais, muito obrigado a você e a doutora Luciana por esse trabalho firme. Obrigada, Elasmar, e parabéns aqui à rádio por dar esse espaço. Eu acompanho o seu programa aqui, acho muito importante a conscientização. Hoje a gente vê que esse é um tema muito crescente, né? As pessoas têm se preocupado cada vez mais com o bem-estar dos animais, e essa mídia que tem um aspecto tão grande em Belo Horizonte, dando esse espaço para esse tema, é muito importante. Então, parabéns a vocês por esse trabalho maravilhoso e continuem aí, estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esperamos ver vocês na próxima entrevista. Um abraço.